Olá, bom dia! Enem 2021. Mais de 2 milhões de estudantes realizaram a primeira etapa da prova neste domingo. Força-tarefa na saúde. Campanha Mega Vacinação quer incentivar os brasileiros a completarem o ciclo de imunização contra a Covid-19. Maior leilão da história do setor portuário. 2 terminais são concedidos à iniciativa privada e vão receber mais de 700 milhões de reais em investimentos. Esses são os destaques desta segunda-feira, 22 de novembro. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A primeira etapa do Enem foi neste domingo. O Ministério da Educação registrou a participação de mais de 2 milhões de estudantes em todo o país. Além das provas de linguagens e ciências humanas, os candidatos enfrentaram a tão temida redação. Domingo foi o dia de colocar o conhecimento à prova. 2.301.000 estudantes compareceram ao primeiro dia do Enem e ainda estão no páreo. A baiana Mel, de 19 anos, quer uma vaga em medicina. Fiz uma oração, para acalmar o coração mais um pouco, mas nada fora do normal, não. Nesta primeira parte do Enem foram 45 questões objetivas de linguagens, 45 objetivas de ciências humanas e a redação de até 30 linhas que vale 1.000 pontos com o tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Falar sobre cidadania, falar sobre pessoas que não têm sua documentação em dia, eu achei um tema muito... tudo a ver com o momento que o país está passando nesse momento. A ausência de aulas presenciais nos últimos tempos foi lembrada pelo ministro da Educação como mais um desafio para os estudantes. As escolas privadas abriram muito mais cedo. E elas também tinham, é claro, os meios virtuais para poderem exercer e dar a sua aula online. Em São Paulo, o estado com o maior número de inscritos, a Stephanie saiu confiante e espera ter dado o primeiro passo rumo à faculdade de biomedicina. Tudo aquilo que eu estudei, pelo menos foi o básico que eu acho que eu consegui responder. Domingo que vem tem mais. O estudante Efraim Trovão, de Brasília, que fez o Enem pela primeira vez, diz que está preparado, pois fez as primeiras provas com tranquilidade. Acho a prova tranquila, não é muito complexa assim de se entender e tal. Bem ensino médio mesmo, bem o que a gente se prepara. Quem não compareceu por motivos de doença pode solicitar a reaplicação na página do participante de 29 de novembro a 3 de dezembro. É preciso anexar o atestado médico e no próximo domingo, dia 28, ocorre a segunda etapa do exame com as provas de ciências da natureza e matemática. O Ministério da Saúde realiza uma força-tarefa esta semana para incentivar os brasileiros a completarem o ciclo vacinal contra a Covid-19. A ação tem foco em quem ainda não tomou a segunda dose e também nas pessoas que já podem tomar o reforço. Proteção pela metade não é proteção. Esse é o slogan da campanha da Mega Vacinação, do Ministério da Saúde. A abertura foi feita pelo ministro Marcelo Queiroga e teve a participação remota de secretários da pasta espalhados por pontos de vacinação em diversas capitais do país. A força-tarefa tem foco na segunda dose e na dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Através dessa ação, nós queremos que as pessoas busquem livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro ele é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e proteger a população contra um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa. Durante a campanha, os postos de vacinação vão intensificar a imunização dos brasileiros. Já foram aplicadas mais de 360 milhões de doses, mas quem ainda não completou o ciclo vacinal deve seguir atento ao calendário. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais brasileiros que não finalizaram o ciclo. Em todo o país, a faixa etária com maior número de pessoas com a vacinação incompleta é a dos 30 aos 34 anos, com quase 3 milhões de brasileiros. O momento é de superação da maior emergência sanitária
que o mundo já viu e agora o Brasil vai, com a ajuda de todos, se tornar um dos maiores cases de sucesso do enfrentamento à pandemia no mundo. No final do evento, o ministro da Saúde tomou a dose de reforço. A campanha segue até o dia 26 de novembro. Esse mês todo é dedicado à prevenção da saúde do homem. A campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de próstata. Antônio Carlos, 68 anos, não abre mão de se cuidar e foi em uma consulta de rotina que descobriu o câncer de próstata. Ele acredita que o diagnóstico precoce e o apoio da família aumentaram suas chances de cura. Essa cirurgia hoje está com 1 ano e 10 meses de cirurgia e eu estou muito bem, sem nenhuma sequela. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A previsão é que só neste ano 66 mil pessoas tenham a doença no país. Histórico familiar, obesidade e sedentarismo aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Por isso, é fundamental que homens com 45 anos, que fazem parte do grupo de risco, e os acima de 50 façam acompanhamento anualmente. Em 90% dos casos em fase inicial, o câncer de próstata pode ser curado. O tratamento mais indicado é a cirurgia radical da próstata, mas tudo vai depender em que estágio a doença foi diagnosticada. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante para permitir o melhor tratamento. Embora seja uma doença comum, muitos homens, por medo ou desconhecimento, preferem não conversar sobre o câncer de próstata. O diagnóstico mais preciso é feito a partir de exames de sangue, imagem e toque digital. O preconceito costuma ser um vilão. Por isso, a campanha Novembro Azul promove a conscientização para o câncer de próstata e destaca os riscos da falta de acompanhamento médico. Todas as campanhas que fazem com que o conhecimento de uma determinada doença chegue até a população são sempre muito positivas. O Sistema Único de Saúde oferece exames e tratamento para o câncer de próstata. O Antônio, que conhecemos lá no início da reportagem, tem um recado para os homens. Eu recomendo a todos, homens, que realmente façam esse exame para prevenir o câncer. O Ministério da Infraestrutura realizou o maior leilão da história do setor portuário do país. 2 terminais foram concedidos à iniciativa privada e vão receber mais de 700 milhões de reais em investimentos. Juntos, os 2 terminais leiloados em Santos e Santa Catarina vão possibilitar a modernização logística, com investimentos que ultrapassam 700 milhões de reais. A Petrobras arrematou a área do Porto de Santos, com a proposta de 558 milhões e 250 mil reais. O terminal se destina à movimentação de combustíveis. O contrato, com duração de 25 anos, prevê investimentos de cerca de 670 milhões de reais. Já a empresa Fertilizantes Santa Catarina conseguiu a concessão da área em Ibituba, com um lance de 200 mil reais. O local, além de servir para armazenagem e distribuição de combustível, vai movimentar produtos químicos. O contrato prevê investimentos de 25 milhões de reais e tem duração de 10 anos. O grande objetivo dos leilões de arrendamentos portuários é trazer desenvolvimento, produtividade para todo o setor e abastecer e melhorar o atendimento da nossa cadeia logística. Desde 2019, só no setor portuário, os recursos privados ultrapassaram 14 bilhões de reais. O que realmente a gente busca aqui, leilão pós-leilão, é um investimento. Porque é um investimento que transforma, é um investimento que gera emprego. Falta muito pouco para a gente alcançar os 100 bilhões de reais contratados nesses 79 leilões. Então, em breve, a gente vai estar rompendo essa barreira dos 100 bilhões de contratos. Quando a gente pensa naquilo que virá no ano que vem, a gente realmente vai atingir a nossa meta lá de tocar
os 300 bilhões de reais contratados com iniciativa privada. O Conselho Curador do FGTS aprovou um investimento de 326 bilhões de reais até 2025. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a aplicação dos recursos do FGTS para os próximos 4 anos. E para falar desse tema, nós trouxemos uma pequena arte aqui que foi feita pela nossa equipe de produção. Na reunião da semana passada do Conselho Curador do FGTS, então, foi liberada a aplicação de 326 bilhões de reais, sendo que o grande carro-chefe desse recurso, ou seja, a área principal de aplicação, será o financiamento de novas residências, que ficará com em torno de 278 bilhões de reais. Então, pela nossa arte, vocês podem ver aqui, esses recursos, 326 bilhões, vão ser voltados para habitação, saneamento básico e infraestrutura, sendo que a habitação ficou com a maior parte. E, em função disso, espera-se o financiamento de cerca de 2,5 milhões de residências pelo programa Casa Verde Amarelo. Então, com esse financiamento, vai ser possível reduzir substancialmente o déficit habitacional no Brasil, que é estimado em mais de 5 milhões de residências. Além disso, cerca de 56 milhões de brasileiros serão beneficiados com obras de saneamento. E para este fim foi reservado cerca de 19,7 bilhões apenas para aplicação de saneamento, contra, como nós vimos, 278 bilhões para residências, mais 34 bilhões para reduzir prestações como espécie de um subsídio para aqueles que ganham até R$4 mil. E, finalmente, não menos importante, nós teremos a geração esperada de 7,4 milhões de empregos, de novos postos de trabalho em função desses investimentos, que vão ser abertos não apenas no setor de construção civil, mas em toda a economia, pelo que nós chamamos de efeito multiplicador. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos homenageou as melhores práticas na promoção e fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes em todo o país. É o Prêmio Brasil Amigo da Criança. Os vencedores receberam medalhas e certificados de reconhecimento. 18 iniciativas foram premiadas em 7 categorias: atuação em emergência humanitária e calamidades, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, promoção dos direitos da criança e do adolescente, incidência política, controle social e participação em conselhos, crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, criança e adolescente com deficiência e fortalecimento das capacidades protetivas das famílias. Entre os premiados está a campanha A Fome Não Espera, que arrecada e entrega cerca de 150 cestas básicas por mês a pessoas em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo. Esse projeto tem muito a crescer, é uma ideia, é uma forma de se fazer política pública com as pessoas de bem e abranger o Brasil todo. É a nossa ideia. Outra iniciativa vencedora do Prêmio Brasil Amigo da Criança arrecada celulares no município de São José do Cedro, em Santa Catarina. Os aparelhos usados são recuperados e entregues a alunos para que consigam dar continuidade aos estudos. A gente doava então para as diretoras das escolas, que elas então sabiam necessariamente quem precisava, né, quem tinha essa necessidade e não tinha as condições de comprar. No total, 76 iniciativas participaram da seleção do prêmio, que foi instituído por uma portaria. Obrigada por não terem desistido das crianças. Obrigada por estarem se entregando. Obrigada por estarem cuidando de crianças. E muitos de vocês sem nenhum reconhecimento e alguns até perseguidos. Até mesmo ignorados, perseguidos. A gente fica por aqui e nos vemos amanhã. Até lá!